meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade vamos estar dando continuidade da parábola dos talentos, que está em Mateus 25, e nós vamos estar explorando mais um pouco sobre o que Jesus quis dizer com esses talentos, o que são esses talentos, como devemos usar esses talentos. Temos o prazer de ter aqui novamente conosco a irmã Raquel. Olá, graça e paz a todos. Que a graça de Deus esteja com todos os irmãos e também que o Espírito Santo esteja conosco aqui nesta lição. Estamos aqui também com o nosso irmão Henrique novamente, né? Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. E queria desejar a todos vocês um feliz sábado. Antes de nós darmos início na nossa lição, nós vamos fazer uma oração e pedir a direção do Espírito Santo. Excelentíssimo, glorioso Deus, Papai Cristo está nos céus. Obrigado, Senhor, por esse maravilhoso dia que o Senhor tem nos concedido. Mas peço, Pai, em especial, que o Senhor possa ser com cada pessoa que está nos assistindo. O Senhor sabe, Pai, os problemas, as dificuldades, os sonhos e os planos de cada um. Que o Senhor possa fazer por todos nós, mais do que possamos pedir ou pensar. Também te pedimos que o Senhor venha estar conosco aqui, para que tudo que formos falar possa ser para a sua honra e para a sua glória. E caso surja alguma dúvida, Pai, que o Senhor possa nos responder segundo a tua santa sabedoria. É o que eu te peço e agradeço, crendo, confiando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição de hoje é Outros Talentos. O verso áureo da nossa lição diz assim: na parábola, aquele que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também 2. Mateus capítulo 25, 16 e 17. É interessante aqui, né? Porque nesse próprio verso já tem uma deixa, né? Aquele que ganhou 5 negociou outros 5. E o que ganhou 2, outros 2. Então, assim, Deus nos dá aqui a instrução que nós devemos devolver nos nossos talentos o dobro. Por quê? Porque isso exige um esforço da nossa parte. Ele nos dá o talento. E agora ele diz, condição agora vocês têm, porque eu só dou para quem já tem a condição. Quem não tem condição ganha um só. E se se esforçar, consegue devolver 2, né? Mas então Deus espera de nós o nosso esforço da nossa parte. E muitas vezes também a gente olha para isso daqui e a gente pensa o quê? Que nós gostamos, né, de reclamar. A gente pensa, mas Deus não me deu talento, assim, que eu não sou bom conversando, não consigo ficar em público, não sei falar certo com as pessoas, eu queria poder saber estudar melhor para mim ter mais conhecimento, mas parece que eu não tenho esse dom, não tenho o dom de cantar. E a gente vai reclamando e falando, mas tem um dom que nenhuma pessoa consegue escapar. Todos nós temos. E qual que é esse dom? A influência. Em qualquer lugar que nós estejamos, mesmo que nós não falemos nada, só pelo nosso comportamento, nós já estamos influenciando as pessoas. Então, todos nós temos um dom. Deus dá a todas as pessoas pelo menos um único dom. E depende de nós, né, o que nós vamos fazer com essa dádiva. Começando a nossa lição, passando para o começo da lição, nós falamos na lição passada sobre alguns dons que o Espírito Santo nos dá, né? Nós comentamos ali alguns dons que o Espírito Santo nos dá. E vem falando aqui fé, né, conhecimento, sabedoria, dom de cura, dom de profecia, são alguns dons que o Espírito Santo nos dá. Mas a lição aqui traz para nós também outros dons que nós temos naturalmente em nós, que é o dom da fala, que é o dom da audição, que é o dom da influência, como o irmão Henrique citou. Nós temos esse dom natural em nós, e nós temos que exercitar tanto os dons que o Espírito Santo nos dá, quanto os dons naturais, que, claro, são Deus que nos dá também, né? Jesus que nos dá, o Espírito Santo que nos dá, mas são naturais. Já deu no nascimento, né? Isso. Você já nasceu com eles, mas foi doados por Deus. E nós temos que exercitar esses também, né? É interessante que todos os dons de Deus, todos, têm uma finalidade. Eles são dádivas que devem ser utilizadas para a glória de Deus e para abençoar os nossos semelhantes. Então, assim, todos os dons têm a finalidade de glorificar a Deus e abençoar o nosso semelhante. Não importa qual seja o dom, a finalidade é essa. Se nós não estivermos usando nessa finalidade, nós estamos roubando a Deus. Interessante. Não pode falar. Interessante que mostra para nós é que por que todos os dons devem honrar a Deus e ao próximo? Porque é isso que nós temos que fazer aqui nessa terra, né? O trabalho nosso aqui nessa terra é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, que Jesus disse para nós, né? Os dons são para ser exercitado no resumo da lei. No resumo da lei. Ama o teu próximo como a ti, amarás o teu Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então são para glorificar a Deus
e servir ao próximo. Sabe por quê? Irmãos, se não for para glorificar a Deus, não for para glorificar o próximo, ajudar o próximo, é para quê? Para nos glorificar, né? É para elevar o nosso eu. E para nos servir. Tem 3 alternativas para os nossos dons. Ou ajudar o próximo, ou glorificar a Deus, ou para o nosso eu. Que é para Satanás, é sempre para o nosso eu, né? Então, assim, se nós estivermos fazendo para nós, usando o nosso dom para nós, tem alguma coisa que está errada aí. Porque o nosso dom é para ser usado para os outros, para Deus e para os nossos próximos. Então, Deus dá conforme nós trabalhamos mais. Então, se você estiver ajudando, estiver glorificando, você vai receber mais. Agora, se você estiver usando só em benefício próprio, você vai ficar só com aquele guardado e pronto. Né? A nossa conta no céu, a nossa poupança é assim, quanto mais eu dou, mais ela enche. É assim, ela é diferente da matemática aqui do mundo. Então, é para glorificar a Deus, é para ajudar o próximo, para beneficiar o próximo, e automaticamente isso reverte para nós. Quando nós fazemos para glorificar a Deus, ele diz, né, humilha-te perante a potente mão do Senhor e ele a seu tempo o exaltará. Então, assim, tudo que devolve para nós é o que nós doamos. E o interessante notar também é que no verso áureo comentou que um recebeu 5, outro recebeu 2, mas isso não quer dizer que é impossível nós conseguirmos mais dons, como já foi comentado aqui. É claro, Deus, ele é justo para com todos. Ele sabe quais são as nossas capacidades e ele nos dá dons naturais. Como são esses dons? São aqueles que, sem nós nos esforçarmos muito, a gente consegue levar o bem para as outras pessoas. A gente consegue fazer bem feito aquilo que nós conhecemos e queremos fazer. Mas também existem os dons que são concedidos por Deus através do treinamento. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm um grande desejo de louvar a Deus, cantar afinado, bonito, um bom louvor, e ela não nasce naturalmente com esse dom, mas após fazer muito treino, ela consegue cantar muito bem. E eu também queria ler algo que diz aqui na Pena Inspirada, olha: ninguém precisa lamentar que não recebeu maiores dons, porque aquele que repartiu a cada um é igualmente honrado pelo desenvolvimento de toda dádiva, seja ela grande ou pequena. Então não importa quantos dons a gente tenha recebido, o que importa é nós usarmos os dons que Deus nos dá. Interessante que tem um ditado que diz que uma laranja podre, uma maçã podre, né, se ela está com outras boas, ela vai acabar estragando as outras laranjas boas e as outras maçãs podres. Né? Então, assim, uma pessoa que não usa o dom, que fica guardando o seu dom para si e não exercita, ela acaba muitas vezes influenciando os outros a não fazer da mesma forma. Porque uma pessoa que não trabalha, que fica quieta, assim, aí o que começa a surgir na igreja, né? Muitas vezes, mas eu vou fazer tudo e aquele lá não faz nada. Nossa, eu estou fazendo tudo e aquele outro ele não faz nada. Sendo que nós temos que entender, se nós fazemos, não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Então, se você está fazendo tudo e o outro não está fazendo nada, quem está feliz? Deus está feliz com você, entendeu? E você tem que fazer para agradar a Deus, não para agradar os outros ou para se elevar, para as pessoas verem e falar assim: nossa, olha aquele irmão, ele faz tudo, olha como ele é prestativo, ele ajuda muito, ele faz muita coisa. E nós não devemos pensar nisso, nós devemos pensar que se eu estou fazendo, Deus vai estar feliz. No nosso trabalho, muitas vezes, nós trabalhamos por recompensa, dinheiro, nós trabalhamos por recompensa, quando somos criança, para o pai e a mãe ver e falar assim: nossa, que bom, que bonito que você fez, né? E nós temos que entender que quando nós trabalhamos nas coisas de Deus, é Deus que tem que se agradar, não as outras pessoas. E isso muitas vezes é difícil para nós, porque nós somos seres humanos também. Isso é interessante, que está falando no lado espiritual, mas é em todos. Porque assim, nós honramos a Deus. O carpinteiro honra a Deus fazendo um serviço perfeito. Todo cristão em qualquer área da vida deve buscar fazer um trabalho perfeito, assim como Jesus. Quando ele trabalhou na carpintaria, ele era perfeito. E nós, não importa qual trabalho, nós devemos buscar a perfeição, porque nós honramos a Cristo quando fazemos o perfeito. E ele nos honra devolvendo, porque na Bíblia diz que viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Então, assim, aquele que quer ser diligente, além de fazer com perfeição, ele se adestra para fazer rápido. Perante reis será posto. A pessoa que é caprichoso, faz bem feito e faz rápido, ele vai se tornando conhecido, se tornando referência, até chegar ao rei, que aqui diz: perante o rei será posto.
e glorifica a Deus, não glorifica? Além dele passar a ser uma pessoa de confiança no trabalho, ele está glorificando a Deus em tudo o que ele faz. Assim Deus nos dá oportunidade. Se formos no trabalho da igreja, devemos fazer com mais perfeição, com muita dedicação, porque Deus está sendo glorificado. E nosso trabalho secular também. Até porque, como eu disse, né, a laranja podre ou a maçã podre, ela estraga o resto. Mas da mesma forma, agora, o contrário, né? Claro que na vida real não acontece isso, né? A maçã boa não faz a outra ficar boa. Mas no sentido espiritual, se você está animado, você pode animar os outros. Sim. Da mesma forma que o desanimado desanima, o animado consegue animar. É o dom da influência, né? Se você está desanimado, você vai influenciar outros a ficar desanimado. E se você é uma pessoa animada, você vai influenciar outros a ser animado. Então, se você faz o seu trabalho, né, mesmo que os outros não estão fazendo, você faz para honrar a Deus, as pessoas estão vendo. Todo mundo está vendo. Agora, se você fica assim, nossa, eu estou fazendo, aquele outro não faz, nossa, só eu faço e o outro não faz, aí o outro, as pessoas começam a achar ruim e a ter... Agora, se você faz e não reclama, as pessoas vê e falam assim, nossa, coitado, aquele lá tá fazendo sozinho. Não, da próxima vez eu vou ajudar. Não, olha lá, ele tá esforçado, olha que menino bom, olha que garota boa, né? Não, nós precisamos ajudar, porque ela tá remando sozinha. Então é assim que é a vida do cristão. Quando você trabalha, você tá influenciando outros a trabalhar também. Eu achei uma coisa muito interessante aqui, que fala que o esforço nosso aqui, ele vai ser recompensado na vida futura também, em todos os sentidos. Aqui, porque aqui fala que na obra do Senhor aqui fala, o Senhor tem uma grande obra para realizar e mais legará na vida futura aos que na presente serviram mais fielmente. Então, aqueles que aqui for mais fiel vai receber uma recompensa até na vida futura, uma diferença, né? Vai receber mais, legará mais a eles. E no finalzinho aqui fala que Deus não escolhe as pessoas porque elas são perfeitas, mas porque na conexão com Ele, elas se tornarão perfeitas. E isso em tudo, tanto na vida espiritual como na material. Aquele que busca a sabedoria de Deus vai atingir a perfeição. Porque eu fico cativado, né, após refletir todas essas leituras, essas bênçãos e dádivas de Deus, é que eu lembro daquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele nos criou e Ele fez tudo com muito carinho. Todas essas bênçãos, essas dádivas que Deus concede para nós, tudo isso ajuda na nossa vida espiritual e ajuda a gente a ser uma pessoa melhor. Porque todos esses dons que Deus nos dá, o dom da fala, o dom de ouvir, o dom de pregar, né, de louvar, entre muitos outros, tocar instrumento, inteligência, todos os dons que Deus dá, o objetivo deles é fazer o bem para o próximo. Deus nunca daria algo para nós que Ele pensaria assim, não, vou dar isso para Ele usar para o mal. Não. Deus, o objetivo de Deus sempre foi fazer o bem, assim, né, para nós, e nós, fazendo o bem, ajudar na salvação de outras pessoas. Então, com tudo isso, a gente vê que quanto mais nós exercitarmos os nossos dons, mais a gente se eleva na nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente tendo os dons ainda, nós pensamos o quê? Não, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, como que eu vou melhorar, né, a minha vida para poder ajudar outras pessoas? Então eu vou guardar esse dom para mim mesmo, vou ficar do jeito que está, porque senão eu vou ser uma má influência. Mas foi Deus que deu os dons para nós. E se nós pedirmos para Deus, Senhor, eu quero exercitar esse dom, mas eu quero estar ao seu lado, Deus, Ele vai nos ajudar. Tudo isso ajuda nós a elevarmos o nosso caráter. É interessante que fala que Deus, Ele quer de nós perfeição moral. Na verdade, Ele quer perfeição em tudo. Porque Ele diz, sede perfeito como eu sou perfeito. E aí fala assim, mas como que eu vou ser perfeito, né? Como? Eu, um humano, vou ser perfeito. Ele tomou todas as providências para nós atingirmos essa perfeição. Sozinhos é impossível. Mas Ele colocou que em conexão com Ele, se nós buscarmos isso, nós vamos ser perfeitos em tudo que nós formos fazer. Todos esses dons que Deus dá para nós, que Jesus dá para nós, que o Espírito Santo concede para nós, tudo isso é com uma finalidade, transformar nosso caráter. Né? É a transformação de caráter, porque nós vamos entrar no céu só se nós tivermos um caráter puro, nobre. Então, e esse caráter puro e nobre não vem de presente. Por isso que Deus dá esses dons, esses bons dons, para nós transformarmos o nosso caráter através do tempo. Só que em contrapartida, a lição traz para nós também que, igual o irmão Henrique, Deus não dá dons ruins para nós, para que sirva para atrapalhar. Mas nós temos outra coisa em contrapartida, que são
as tendências herdadas, hereditárias. E isso são tendências ruins. O que quer dizer? Quer dizer que os nossos pais, nossos avós adquiriram hábitos ou tendências ruins e isso é passado de pai para filho e nós herdamos essas tendências ruins. Então, os dons que Deus dá para nós são bons. E as tendências cultivadas pelo ser humano, influenciadas pelo inimigo, nós herdamos e passamos, né, para os nossos filhos, e isso são tendências ruins. Então, os nossos dons servem para nós exercitarmos esse dom e eliminar essas tendências ruins. É aquela história da natureza boa e a natureza ruim. Nós vamos dar mais ouvidos aos dons bons que Deus dá para nós exercitar ou às tendências herdadas que é o inimigo que coloca na nossa vida? E se nós dermos espaço para essas tendências herdadas, que são más, elas é pecado, né? Porque diz que a imperfeição de caráter é pecado. Por que é pecado? Se eu já tenho essa tendência, se eu já tenho essa vontade, se eu já nasci com ela, por que ela é pecado? Porque Deus proporcionou tudo para nós vencermos ela. Nós temos toda a nossa disposição, o poder está na escolha e decisão. Então, é uma batalha todo dia? Sim, mas ele nos proporcionou tudo para vencermos essa batalha. É assim, uma tendência herdada. Se o meu pai, meu avô é muito irritado, né? Eu vou nascer com a tendência a ser irritado também. E isso não é um dom de Deus. Isso é algo colocado pelo inimigo nos nossos pais e que veio, né, através da genética para nós. Só que é o que quando eu digo que Deus dá o dom para nós podermos nos livrar dessas tendências, né? Dessa forma, ele fala assim, a capacidade de você se livrar, eu dou os dons para vocês quererem. Então, assim, se você é muito irritado, Deus te dá o dom da música. E o dom da música você vai cantar num coral, né? E aí aquelas pessoas cantam e você não concorda do jeito que elas cantam e vai. Então, você quer cantar porque você tem esse dom. E você tem que exercitar esse dom de cantar. E você, consequentemente, vai eliminando o defeito de ser irritado, né? Agora, se você dá mais ouvido a ser irritado, você fala assim, não, vou parar de cantar porque eu não consigo, eu sou muito estressado. Aí, qual você vai decidir alimentar, né? Isso. E também, assim, pegando por esse lado, a pessoa tem a herdada e a cultivada. Aí é que ela se torna mais forte. Então, se começar a policiar desde novinho as tendências herdadas, mas se você já descobriu isso, já é adulto, a luta vai ser forte, mas você tem que deixar de cultivar ela no momento que você vai aprendendo. E a forma de deixar de cultivar é exercitando os dons que Deus dá, né? Isso. É muito interessante, porque Deus dá... Ele conhece as nossas tendências herdadas e cultivadas. Então, para nós, muitas vezes, eu sou irritado e ele me dá o dom da música, né? Eu sou explosivo e ele me dá o dom de ouvir ou do conhecimento. Então, assim, nós pensamos muitas vezes, mas o que tem a ver? Só que Deus sabe aonde você vai cultivar esse dom e o que vai fazer em você. Porque ter um caráter nobre requer uma luta árdua. Sim, Deus nos dá tudo para vencermos essa batalha. Mas essa batalha, ela vai dia a dia. Uma luta árdua. Com o poder de Deus, nós podemos vencer, né? Todas as tendências herdadas devem ser banidas. E um conflito após outro. E com todas essas bênçãos e dádivas do nosso maravilhoso Deus, irmãos, existe algo que a gente não pode dizer. E eu gostaria de ler para todos agora. Diz assim, olha, ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. É o poder da decisão. Deus, ele faz de tudo para a gente ser salvo. De tudo que a gente precisar. Falar assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a transformar o caráter. Eu quero me esforçar, eu quero fazer o bem. Eu quero amar o Senhor com todas as minhas forças. Deus, ele vai nos ajudar. Só que depende de nós temos que escolher. Porque muitas vezes, quando nós dizemos isso, né, sobre que os nossos defeitos não podem ser mudados, mesmo Deus dando tantas dádivas para nós, a gente não consegue melhorar, o que a gente está querendo dizer? Que muitas vezes que Deus não tem poder, né, para nos curar, mas não é isso. A verdade é que nós gostamos daquilo que praticamos, gostamos de fazer o errado, mas se nós pedirmos para Deus nos transformar, Ele vai nos transformar e a gente vai parar de querer fazer o errado. Aqui fala, se não quiserdes, não vencereis. O contrário é, se quiserdes, vencereis. Então o poder está na nossa vontade. Deus preparou tudo.
se quiserdes, vencereis. É, Se até- não quiserdes, não vencereis. Até porque, igual o irmão Henrique disse, o dom da influência todo mundo tem. Todo mundo tem o dom da influência. E todo mundo tem defeitos cultivados e herdados, né? Então, assim, se todo mundo tem o dom da influência, imagina se todo mundo decidisse usar esse dom da influência para o bem. Nós iríamos ter que eliminar todos os defeitos. Né? Sim. Não, eu vou usar a minha influência pro bem. Aí a hora que eu ficasse estressado, eu ia falar assim, mas será que eu tô influenciando pro bem ou pro mal dessa forma? Não, pro mal. Então não vou ficar estressado porque eu quero influenciar pro bem. Então, se nós exercitarmos os dons que Deus dá, nós vamos eliminando os defeitos de caráter e tornando nosso caráter puro e nobre. E recebendo mais dom. Então, assim, você exercitou o dom da influência, então agora eu vou te dar o dom da fé e o dom da música. Você exercitou o dom da música e o dom da fé, vou te dar o dom do conhecimento e o dom de profecia. Então, assim, quanto mais você exercita, mais você vai adquirindo e mais vai eliminando os efeitos. E mais o caráter vai se tornando nobre. Até refletir a Cristo, né? Que quando olha, fala, não, esse é cristão. É que Deus nos conceda a graça, né? De, nessa batalha, sermos vencedores. Porque aqui diz que se quisermos, venceremos. Então, que essa vontade predomine em nós, né? Que nós possamos lançar a mão do poder de Deus para alcançarmos a perfeição de caráter. Que nós possamos cultivar esses dons que Deus dá para nós, que nós temos, pedir para que Deus possa nos mostrar quais são e que nós possamos exercitar esses dons e que nós possamos eliminar essas tendências ruins para o nosso caráter e se limpando e se tornando nobre a cada dia para que nós possamos estar no céu. Amém. Algum dos irmãos quer mandar um abraço especial? Bom, eu mando um abraço a todos os ouvintes, né? Que Deus nos ilumine, que a palavra dele toque o nosso coração e que nós possamos atingirmos a meta que Deus espera de nós, né? Eu queria mandar um abraço especial para minha esposa também. Nós estamos completando hoje 3 anos de casado, né? Nessa vida junto, eu e ela. Que Deus possa abençoar a ela e que também possa me abençoar para que nós possamos ser um casal que exercita esses dons e que usa a influência para o bem. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus, meus irmãos, possa abençoar a todos nós. E mesmo que você ainda agora esteja pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, tudo isso, meu irmão e minha irmã, serve para transformar nosso caráter. Não vamos deixar de orar, pedir para Deus para Ele nos ajudar. Amém. Gostaria também de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Gostaria de estender um convite aos nossos telespectadores, ouvintes. Nós vamos ter o nosso retiro espiritual na cidade de Fortaleza de Minas, no sítio do Projeto Avise. Nós vamos estar tendo lá um fim de semana de comunhão muito gostoso. Estão todos convidados, aqueles que tiverem interesse, entrem em contato conosco para mais informações. Gostaria que todos aqueles que tiverem vontade possam comparecer e entrar em contato conosco para que nós possamos estar vendo as dificuldades, o que impede e conversando sobre a possibilidade dos irmãos estarem indo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Missões para a Vida Cristã. Amém.